Bom dia, pessoal! Vocês já tiveram aquela impressão de que o que você fala parece que as pessoas não ouvem, não entendem? Aquele e-mail que você escreve super detalhado e 5 minutos depois a pessoa está te ligando para saber exatamente o que está escrito no e-mail. Então é aquela sensação de que, poxa, ninguém me ouve. Pois é, isso é muito comum. E agora, com as reuniões virtuais, essa questão fica até um pouco mais desafiadora. Se as câmeras estão desligadas, você nem sabe o que a pessoa do outro lado está fazendo. Então, se ela estiver escrevendo um e-mail ou respondendo um WhatsApp enquanto está em reunião com você, não vai dar para saber. E o pior é quando ela liga a câmera e você percebe que ela está lendo alguma coisa ao lado ou respondendo assim um WhatsApp. Você ouve o barulhinho do WhatsApp durante a reunião e ela desvia a atenção. Desafiador, não é? E quando você entra na sala do seu chefe, vamos voltar um pouco antes da pandemia. Você entra na sala do seu chefe, ele está fazendo alguma coisa, você pergunta se ele tem um minuto. Aí ele fala, não, pode falar que eu estou te ouvindo, e continua digitando. Qual a probabilidade dele te ouvir se ele está fazendo outra coisa? O quão efetiva vai ser essa comunicação? Gente, e eu lembro, na época que eu estava trabalhando com auditoria externa, eu fui explicar um ajuste para o sócio. Eu era sênior do trabalho e ele foi para revisar. Ele estava lendo o relatório e ele me falou, pode começar a falar que eu estou te ouvindo. Então ele lendo o relatório e querendo me ouvir. Aí eu fui explicar um valor que não estava registrado no balanço, o que era, qual a justificativa do cliente. Aí ótimo, ele terminou o relatório e me perguntou, e aquele valor que não estava registrado, que a gente identificou no trimestre anterior? Foi exatamente isso que eu acabei de falar. E aí, gente, o que isso gera? Uma série de retrabalhos. Retrabalhos para você ou explicar, então você está deixando de fazer alguma coisa para explicar novamente. Eles marcam outra reunião para entender o que já foi dito. Ou você perdeu um tempo enorme formulando aquele e-mail, escrevendo aquele e-mail e a pessoa te liga de novo. Gera uma série de consequências, uma série de retrabalhos. Fora a sensação que a gente fica, né? Então me sinto impotente, estou completamente impotente. Poxa, o que eu faço para que essa situação mude? Então, quando eu observo que a pessoa não está atenta ao que eu estou falando, isso gera, assim, um sentimento de frustração. E isso acontece com você também? E você sabe por que isso acontece? Por que as pessoas parecem que não te ouvem? Ninguém te ouve? Porque elas não estão presentes, elas não estão com aquele estado de presença durante a conversa. E assim, eu percebo que com as reuniões virtuais, esse é um desafio ainda maior. Elas precisam se concentrar mais, porque a facilidade de distração é maior. Segundo Otto Scharmer, ele é o desenvolvedor da teoria U, professor do MIT, existem 4 níveis de atenção que a gente pode trazer para o ato de ouvir. O primeiro nível é aquele mais superficial, é o nível que a pessoa fala, ah sim, isso eu já sei. Então ela meio que seleciona o que ela realmente vai ouvir. Então vamos supor, se eu estou num diálogo com você e a gente está nesse primeiro nível de escuta, eu vou fazer o download de todos os pressupostos que eu tenho, as minhas crenças, e você fala e aí depois eu saio com a sensação, ah, isso eu já sabia. No segundo nível, você já está com a mente mais aberta, porque a sensação é que você sai do diálogo assim, ah, isso é novo para mim, isso eu não sabia. Então, se eu estou no diálogo com você, a tendência é que eu fique migrando, né? Que eu fique alternando entre o nível 1, ah tá, isso eu já conheço, e esse nível 2 de algo novo para mim. Fico atenta a quaisquer dados e fatos que eu não conhecia antes. O terceiro nível, ele já é o nível mais profundo, é o nível da empatia. Então eu saio com a frase de que, ah, eu sinto o que você sente. Então esse terceiro nível é aquele em que depois do nosso diálogo, durante o nosso diálogo, eu consigo sentir antes de você falar. E às vezes assim, até compreender uma palavra ou outra que você tenha falado fora do contexto, mas eu
compreendo. Então, isso é o nível da empatia. É aquele nível em que você vai de coração aberto. E o quarto nível é o nível mais profundo. É o nível que ele chama de gerativo. Então, você, ali durante a nossa conversa, provavelmente eu vou falar, nossa, eu não consigo expressar em palavras o que eu sinto. Então, é aquele nível mesmo profundo em que há uma transformação nas pessoas. Elas entram para a conversa de um jeito e saem de outro. Existe uma mudança sutil, mas profunda. É aquele estado em que você deixa o seu eu de lado para que o novo emerja. Né? Nesse estado, você vai com a vontade aberta também. Então, além da mente aberta, do coração aberto, você também vai com a vontade aberta. Se a gente levar em consideração esses 4 níveis do ato de ouvir, provavelmente, quando você percebe que ninguém me ouve, quando você tem essa sensação, a conversa está ali no primeiro nível, no nível superficial. Naquele que, sim, eu já sei isso. Quer dizer, a pessoa está tão cheia de pré-julgamentos, tão cheia de pressupostos, que ela não dá abertura para o novo. Vamos trazer exemplos. Vamos supor que você trabalha no departamento de expedição ali de uma fábrica, emissão de notas fiscais de saída. Então é numa fábrica, o caminhão já está carregado e ele só está aguardando a nota para sair. E aí você identifica que está formando fila de caminhão ali dentro. Por algum motivo, as saídas estão sendo atrasadas. E aí você leva isso, pode até levar até com a causa, vamos supor que se você tenha identificado a causa. Quando você leva isso para o seu chefe, se ele está no nível 1 de escuta, ele provavelmente já vai fazer, né? Opa, deixa eu ver o que eu sei disso. E se essa é uma área que sempre deu problema, ele já está com aquilo ali na cabeça. A expedição sempre foi mais problemática. Ou ele pode estar com uma crença, um pressuposto de que ele ouve reclamação o dia inteiro, ele já não aguenta mais aquilo. E aí, assim, ele já está deixando de ouvir muita coisa que você está trazendo. E aí percebe que isso fica muito ali no primeiro nível? E isso, gente, acontece em várias situações da vida, não só no trabalho. E aí, assim, então você leva um problema e ele vai falar, não, mas isso eu já sei. Às vezes você está levando algo novo, mas ele ainda não deu abertura. E essa situação fica ainda mais crítica se você não tem autonomia para tomar determinadas decisões que estão dentro do escopo de seus papéis. E o que acontece quando você leva um problema ou até uma oportunidade que precisa ser explorada? 1 vez, 2 vezes, 3, e as coisas não andam e nada sai do lugar. Desanima, não é? Então você já falou aquilo tantas vezes, já, né? E não tem autonomia para resolver por si, você vai desanimando. E aí a organização, o departamento como um todo, eles saem perdendo. Tá, aí você me fala, ótimo, e agora, Kelly, como que a gente sai disso? Gente, não existe uma receita de bolo, existe experimentação. Então você tem que experimentar para ver o que é que pode te tirar desse lugar de que ninguém me ouve para um lugar em que você é ouvido, em que as pessoas estão dando atenção ao que você está trazendo. O que eu sugiro é trazer mais clareza para a situação. Então, quando eu ouço assim a pessoa trazendo essa frase, ninguém me ouve, vamos destrinchar um pouco melhor essa frase. Ninguém quem? É o chefe? É o seu colega de trabalho? É o seu subordinado? Quem? É o seu par? Então vamos trazer clareza para essa frase, porque ela está muito genérica. A gente precisa aprofundar. E em quais situações você não é ouvido? É quando você leva um problema? Então, se você leva uma oportunidade, já muda? Então, assim, traga clareza para você mesmo em relação a isso. Ninguém me ouve, ninguém quem, em quais situações, o que eu levo para essa pessoa, em quais ambientes. Então, isso está acontecendo, é só agora, né, nessa questão das reuniões virtuais, ou isso já vem lá de trás? Identifique em quais situações isso acontece. Então, com quem, qual assunto, em quais circunstâncias, isso vai te trazendo clareza.
e até mais insights, né? Mais ideias para que você possa implementar para ver mudança. E assim, gente, a mudança tem que ser de dentro para fora. Então, assim, eu mudo primeiro para depois o meu ambiente perceber aquilo, né? Eu perceber mudanças no ambiente. E eu não consigo mudar o outro, então eu vou ter que mudar a minha atitude. E dentro desse contexto, né, que eu preciso mudar primeiro para depois verificar, identificar e perceber as mudanças no meu ambiente, traga a responsabilidade da comunicação como sendo sua. Então, se eu sou responsável pela comunicação, eu tenho que ter certeza de que o meu interlocutor, a pessoa com a qual estou conversando, entendeu a minha mensagem. E para isso, você precisa entrar no segundo, no terceiro ou no quarto níveis de escuta. Comece a fazer isso, pelo menos a partir do nível 2. O nível 2 é aquele em que você fica atento a dados e fatos novos. Então, quando você está conversando com uma pessoa, faça perguntas curiosas, curiosas mesmo, que você quer entender, para que você possa ampliar o seu campo de visão e de percepção. Faça perguntas. E se você conseguir entrar no terceiro nível, que é o da empatia mesmo, você conseguir enxergar a situação pelos olhos da outra pessoa, nossa, vocês dois vão ter muitos ganhos. Vocês dois ou o grupo, estou falando um diálogo, mas isso pode ser em grupo também. Em diálogo é mais fácil para começar. E o quarto nível é o transformador, né? Então, atue pelo menos a partir do segundo nível e perceba quais estão sendo os ganhos, o que é que você aprendeu, o que vai levar para as próximas conversas. E a minha terceira sugestão, minha terceira dica, ela está alinhada àquela informação que você descobriu quando você aprofundou mais nessa frase, ninguém me ouve. Então, vamos supor que você tem identificado que é o chefe, que ele não te ouve quando você leva um problema. Muda a forma como você vai abordar isso da próxima vez. Que tal, junto com o problema, já levar uma solução? Naquele exemplo que eu dei, vamos supor que você trabalha no setor de expedição, aconteceu um caso real dos atrasos nos caminhões e a solução encontrada por um dos analistas foi adquirir uma impressora. Porque o que estava acontecendo? Eles esperavam acumular a quantidade de notas fiscais para eles irem buscar lá no outro departamento. Isso estava gerando um acúmulo de caminhões dentro da fábrica. E aí, assim, quando ele já levou essa solução para o chefe, estava dentro da alçada ali, eles compraram uma impressora e solucionou. Foi simples e eficiente, né? E aí essa é a dica, assim, avalie como que você já está fazendo hoje e mude a estratégia, porque isso pode gerar muitos grandes e ótimos resultados. E nessa conversa, se você quer que ele tenha um estado de espírito animado, você tem que entrar nesse estado de espírito antes. Olha que interessante, até isso você tem que mudar primeiro em você. Então vamos supor que seu chefe está ali na sala dele, né? Você vai chamá-lo para uma reunião remota e você quer que ele entre no estado de espírito, de ânimo, de entusiasmo. Então você tem que entrar primeiro, você tem que conversar com ele e entrar nesse estado de espírito, ou já entrar na conversa animado e cheio de entusiasmo, porque isso é contagioso, né? Contagioso, contagiante. Bom, isso contagia. Isso contagia. Então, entre no estado de espírito antes para depois esperar que ele entre também. Conecte-se melhor com a pessoa com a qual você vai falar. Então, essa conexão, o olho no olho, a gente já perde com as reuniões virtuais, porque você não está olhando para ele efetivamente, né? Mas existem outras formas de conexão. Você pode sincronizar os gestos, sincronizar o tom da fala, sincronizar a velocidade da fala, sincronize-se com o outro. Isso ajuda na conexão. Nesse sentido, né, que eu não consigo mudar o outro, eu consigo sim mudar a mim mesmo, é por aí. Então eu vou experimentando novas atitudes, novos comportamentos, criando ou desenvolvendo novas habilidades para que eu possa sair de um lugar que não está confortável
para um lugar melhor. E é isso que a gente quer, assim, é isso que nós queremos estimular, a autogestão como estilo de vida. Eu gerir a minha própria vida. Outra coisa interessante para você ter em mente, não leve nada para o lado pessoal. Então essa situação não é com você, não leve para o lado pessoal. Esse é um dos 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz, junto com seja impecável com a sua palavra, não tire conclusões e dê o melhor de si em todas as situações. Espero que tenha feito sentido para vocês essas sugestões, essas dicas. E comente quais as suas dores hoje no ambiente de trabalho. Escreva aí para mim quais são os seus principais desafios, que nós vamos trazer assim novas abordagens, né? Para que possamos incluir a autogestão cada vez mais nas nossas vidas, a autogestão como estilo de vida. Então, um abraço e até a próxima!